Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje é quarta-feira, eu sou o Marco Belo e está começando aqui no canal do É o Time do Povo mais um papo reto com a Fiel, onde a gente fala tudo sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, o time do povo, o Coringão, que amanhã tem jogo contra o Racing na Argentina, jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Jogo de ida terminou empatado na Neoquímica Arena. Amanhã, um empate leva a decisão para as penalidades. Uma vitória do Corinthians classifica a equipe para a final da Copa Sul-Americana. Acho que não precisa lembrar ninguém, né? O Corinthians não tem Sul-Americana ainda, então seria um título inédito para a história do clube. Uma competição que paga muito bem, que classifica para a Libertadores da América do outro ano, que classifica para a Recopa do outro ano, né, que é o vencedor da Libertadores contra o vencedor da Sul-Americana. É um jogo, mas paga bem também, tem um bom prêmio. E para a própria Sul-Americana, claro, do próximo ano também. Ou seja, você garante 3 torneios, ou 2 torneios e um jogo importante no ano de 2025, ganhando a Sul-Americana. Importante. Claro que a prioridade ainda é o Campeonato Brasileiro. O próprio Ramon Dias e o Emiliano Dias continuam falando isso, e eu concordo. O grande título do Corinthians no ano vai ser não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, de tão ruim que foi o Campeonato Brasileiro do Corinthians, né? Se a gente falasse isso em janeiro de 2024, quando o Augusto Melo assumiu, pô, o grande título vai ser não cair, iam querer me matar, né? Mas hoje, depois do Campeonato Brasileiro péssimo que o Corinthians fez, todo mundo acho que concorda, né? Que o grande título do Corinthians em 2024 é não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí em 2025 você monta um time com alguns reforços, o time já é bom, o elenco já é bom, a janela de meio de ano do Corinthians foi muito boa, muito boa. Os dirigentes acertaram, né? A gente critica quando eles erram, compra de Mateuzinho, Pedro Raul, enfim, mas a gente elogia quando eles acertam. Hugo Souza, Alex Santana, quem mais? O próprio Charles, que não é um grande craque, mas é bom jogador para compor o elenco, Thales Magno, enfim, o próprio Memphis Depay. Foi uma janela muito boa de meio de ano. Então o elenco do Corinthians já é bom, o Corinthians tem um time bom, talvez não tenha o treinador dos sonhos, isso é uma discussão para mais tarde que eu digo, para o final do ano, e precisa de alguns reforços nas laterais, enfim, e aí o ano que vem pode brigar por título, Campeonato Paulista, Brasileiro, Sul-Americana se for disputar, Libertadores se for disputar, aí pode pensar em títulos. Mas, repito, o título deste ano é não cair. Tirando isso, uma Sul-Americana viria bem a calhar. São 2 jogos. Jogo contra o Racing e uma possível final, né? Se classificar. Um jogo, a final, né? A final é em Montevidéu, uma partida apenas. E em uma partida, todo mundo que gosta de futebol, que já assistiu um jogo de futebol na vida, sabe que em uma partida tudo pode acontecer. Em uma partida, um time que está abaixo pode ganhar de um time que está acima. Um time que está mais desentrosado pode ganhar de um time que está mais entrosado. Um time que tem jogadores com menos qualidade pode ganhar de um time com jogadores com mais qualidade. Então, em uma partida, tudo pode acontecer. Se o Corinthians passar pelo Racing e for para a final, tem todas as chances de título de Copa Sul-Americana, até porque os possíveis adversários, né, do outro lado, o Lanús, o Cruzeiro, não são também lá essas coisas, enfim, não são grandes maravilhas. Então, prioridade Campeonato Brasileiro, mas a Sul-Americana viria bem a calhar. Por isso, o Corinthians foi com quase força total para Buenos Aires. O time teve um pequeno entrevero lá na chegada à capital argentina, por causa do clima de greve que está tendo lá no país vizinho. Chegou um pouquinho mais tarde do que gostaria, uma pequena confusão que já foi solucionada, nada demais. Alguns jogadores, inclusive, atenderam aos torcedores que lá estavam. E um desfalque importante, né? O Corinthians tem o desfalque do Kaká, que levou uma pancada na partida contra o Cuiabá. O Corinthians não atualizou o quadro médico do Kaká. Depois da partida contra o Cuiabá, falou que foi um trauma na região do quadril, mas não atualizou ontem se foi forte, fraco, quanto tempo ele vai ficar fora, enfim, não atualizou. A gente só sabe que ele não viajou para a Argentina
então é desfalque certo. O Corinthians foi com 3 zagueiros só para a Argentina. Os 2, para mim, titulares, Félix Torres e André Ramalho, acho que é óbvio até, né? E o Gustavo Henrique, que é o reserva. Então deve jogar com o Félix Torres e o André Ramalho como titulares. O Félix Torres, que aliás fez uma boa partida contra o Cuiabá, na minha opinião, e o André Ramalho, que é titular, foi reserva contra o Cuiabá para ser poupado fisicamente, teve que entrar no final do jogo, depois da lesão do Kaká, mas é titular absoluto da equipe. Tirando essa questão dos zagueiros, da saída do Kaká, nas laterais, o Hugo Souza, na lateral esquerda, foi para Buenos Aires. De repente, da forma do Ramon Dias ver taticamente o time do Corinthians, tirar o Matheus Bidu e colocar o Hugo, você tem um lateral que defende mais do que ataca, pode ser que aconteça, mas o Bidu é titular absoluto. Na direita, o Mateuzinho é titular absoluto, mas o Fagner tem jogado algumas partidas específicas, né? Algumas partidas que o Ramon Dias enxerga ali que o Fagner cabe melhor que o Mateuzinho, talvez um cara que cruze um pouco melhor, embora o Fagner não esteja tão em forma assim para chegar tanto mais na linha de fundo, e eu tô sendo legal com ele, né? Não tão em forma assim, eu tô sendo bacana. Mas enfim, ele não chega mais tanto à linha de fundo, mas quando chega tem um cruzamento muito bom ainda, o lateral Fagner. Então pode ser que jogue o titularíssimo hoje, Mateuzinho, ou de repente o Ramon pode até nos dar uma surpresa de escalar o Fagner. No meio de campo, José Martínez é titular. Alex Santana, se tiver 100%, é titular. Se ele não tiver 100%, é o Charles, né? São os dois jogadores que brigam ali pela posição. Mas José Martínez e Alex Santana, se nada acontecer de errado, se tiverem 100%, titulares. Na terceira posição do meio de campo, há uma briga. Breno Bidon tem sido titular em alguns jogos, mas para mim o André Carrijo hoje é titular da equipe. Quando ele entra, ele vai muito bem. E nos jogos em que ele fica no banco, é porque ele já tem seus 33 anos de idade, não é, né, não é um cara que aguenta jogar quarto domingo, então provavelmente poupado para os jogos mais importantes. Esse é um jogo muito importante, então para mim o André Carrijo seria esse terceiro homem de meio de campo. Aí, Rodrigo Garro, que é titular absoluto, ou Igor Coronado? Pô, Marco Belo, mas é o Garro, ele é titular, pô. A questão é que o Coronado levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cuiabá. Então ele não enfrenta o Palmeiras, segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Certeza que o Garro joga contra o Palmeiras. Você tendo a certeza que o Garro joga contra o Palmeiras, o Ramon Dias pode pensar, então vou pôr o Coronado agora, que não é um mau jogador, para poupar o Garro, já que eu tenho certeza que ele tem que ser titular contra o Palmeiras, que eu não posso poupá-lo contra o Palmeiras. Ou então o Ramon Dias fala, não vou perder o Rodrigo Garro de jeito nenhum nesse jogo contra o Racing, vou escalar o Garro quinta e segunda, e não importa. Pode ser que aconteça também. Então há essa dúvida, para mim a maior dúvida entre Garro e Coronado. E na frente, acho que não tem dúvida, Yuri Alberto voltando à equipe ao lado do Memphis Depay. O Thales Magno foi muito bem contra o Cuiabá, mas neste momento o Yuri Alberto é titular absoluto da equipe, só não jogou contra o Cuiabá porque estava suspenso. Para finalizar, sobre Roger Guedes, o que eu sei sobre Roger Guedes? O Corinthians pode contratar no ano que vem, com a ajuda da treinadora, mais um jogador de nível... eu ia falar nível internacional, mas o Roger Guedes não é nível internacional, né? Um jogador midiático, a palavra que todos estão utilizando, né? Um jogador midiático. Nível internacional é o Memphis Depay, é o Luis Soares, né? Que o Grêmio contratou ano passado, enfim. O Roger Guedes é um jogador midiático nível nacional. Né? Um time que contratar o Roger Guedes não vai sair lá na Corriere dello Sport da Itália que o Corinthians contratou o Roger Guedes, né? É um jogador que faz muito barulho aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil não aparece tanto assim. Mas, enfim, voltando ao Roger Guedes. A patrocinadora do Corinthians quer contratar um jogador que faça barulho para o time o ano que vem. Vai depender muito também das competições que o Corinthians vai disputar, se vai se classificar para a Sul-Americana, se vai se classificar para a Libertadores, enfim.
né? Porque depende das competições, você forma o seu elenco com menos jogadores, mais jogadores. E o Roger Guedes é um dos nomes estudados. Um dos nomes estudados. O Corinthians não entrou em contato, não fez proposta, não fez oferta, não fez nada. Um dos nomes estudados. O problema maior, ele ganha lá no Catar 5 milhões de reais por mês. O Memphis Depay, atacante da seleção holandesa, contratação midiática, internacional, que jogou Eurocopa, ganha 3. O Roger Guedes ganha 5 no Catar. Ah, então o Roger Guedes joga muito mais que o Memphis? Não, porque é o Catar, né? Dinheiro do petróleo e tal. Então ele fez um ótimo contrato lá. Tem contrato até 2027. Só volta para o Brasil se realmente quiser voltar para o Brasil e quiser receber muito menos, porque obviamente o Corinthians não vai pagar o salário que ele ganha lá. Então eu, pessoalmente, acho muito difícil essa contratação, mas tem que passar para vocês a informação, já que é um dos nomes que estão sendo falados dentro da diretoria corintiana para 2025. Pode ser que tudo no futebol é possível, né? Pode ser que convença um jogador de repente a voltar. Há outros times brasileiros interessados também, não é só o Corinthians. Então é bastante difícil essa contratação, mas é um dos nomes, como eu disse e repito aqui, conversados internamente ali, que podem reforçar o time do Corinthians para 2025, mas assim como eu falei do Ramon Dias, eu falo também do reforço, é um papo mais para frente, o papo agora é Sul-Americana, o papo é se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, isso é o mais importante no momento. Fechou, galera? Então amanhã eu volto com mais informações, possivelmente com o time já, né, porque tem treino hoje à tarde, possivelmente amanhã já tenhamos uma ideia melhor do time que vai a campo na partida em Avellaneda, na Argentina, contra o Racing. Um abraço a todos, vai Corinthians, tchau!